Boa tarde, eu sou o Fábio Barros, da Abras, e dando continuidade aqui ao Smart Market 2022, a gente está aqui na trilha de operações, agora para discutir desafios da área e indicadores de performance. Esse debate vai ser moderado pelo Paulo Lopes, presidente da Rede Top Supermercados, e vai contar com a participação do Gustavo Carrer, Head de Desenvolvimento de Negócios da InWave, Matheus Santana de Queiroz, diretor do Supermercado Queiroz, e Rodrigo Rabelo, diretor de operações da MPM. Boa discussão. Todos. Eu sou o Paulo Lopes, sou de Santa Catarina, da Rede Top Supermercados, localizado no Vale de Itajaí, Blumenau e região. E nós temos 29 lojas na nossa empresa e atualmente eu sou presidente operacional da empresa. Então eu queria que, para iniciarmos o nosso bate-papo aqui, que cada um se apresentasse um pouquinho mais, né, falando um pouquinho da sua empresa também. Matheus, podemos começar contigo? Boa tarde a todos. Meu nome é Matheus Queiroz, sou diretor executivo da Rede Queiroz de Supermercados. E nós somos uma rede que atua tanto na parte do varejo quanto atacarejo no Rio Grande do Norte, Paraíba. Hoje nós contamos com 16 lojas, 10 lojas de varejo e 6 lojas de atacado. Bom, eu sou o Gustavo Carrer, eu sou gerente de desenvolvimento de negócios da InWave. A nossa empresa trabalha com equipamentos de proteção eletrônica de mercadorias para redução de perdas e também um pouquinho de geração de métricas, indicadores, que é o nosso assunto de logo mais. Muito bom. Bom, eu sou Rodrigo Rabelo, diretor de operações da MPM, hoje fazendo presença em mais de 1.800 lojas dentro de postos Ipiranga e também fora de postos, já com novas operações, beirando já quase 10 operações fora de postos Ipiranga. A gente atua aí, hoje a MPM é a maior rede de conveniência do Brasil. Legal, pessoal, obrigado aí pela apresentação. Bom, o nosso bate-papo hoje aqui, nós vamos falar de operações, como já foi dito, e a gente vai começar pedindo para vocês quais os desafios hoje da área operacional. Então, Matheus, se tu quiseres começar, por favor. Paulo, os desafios são vários, né? E cada dia aparecem novos, mas eu acho que o supermercado é um trabalho de pessoas para pessoas, então os desafios principais eles continuam muito na base de duas questões. Como que nós podemos atender o nosso cliente da melhor maneira possível e como que nós podemos formar o nosso colaborador da melhor maneira possível. Enquanto uma rede regional que nós somos hoje, um dos grandes desafios que a gente encontra é formação de profissionais. A gente sabe que o ramo do supermercado continua expandindo cada vez mais, com mais concorrentes, com expansão de lojas para novas localidades e um ponto fundamental é como que a gente vai tocar a operação dessas lojas, como que a gente vai formar esses profissionais. A gente sabe que a grande maioria da nossa base é de primeiro emprego, é um pessoal que vem de uma formação profissional mais baixa e é um desafio constante da gente. Como que a gente vai fazer para qualificar esse profissional, para que ele consiga exercer suas atividades no supermercado, para atender o nosso cliente da melhor maneira possível e também como que a gente vai engajar esse profissional para que ele vista a camisa da empresa, para que ele sinta aquela dor de dono que já foi mencionada em vários painéis do dia de hoje. Como que eu vou fazer com que aquele profissional que está lá, entrando agora no primeiro emprego dele, se sinta parte daquela equipe, sinta que a empresa agrega valor para a formação dele e que ele está retribuindo também para aquele serviço. Na parte de servir pessoas, eu acho que um tema de operações que a gente se questiona cada vez mais com o aumento da concorrência, como que eu vou me diferenciar do meu concorrente, como que eu vou conseguir fazer, como que eu vou fazer com que o meu cliente vá pelo meu serviço. Preço todo mundo vai conseguir ter, como que eu vou conseguir me diferenciar. E é uma dificuldade cada vez maior. Hoje nós atuamos tanto no varejo quanto no atacarejo, e uma coisa que a gente vem observando cada vez mais redes de atacarejo oferecendo cada vez mais preço e redes de atacado cada vez oferecendo mais serviço. Então são modelos que aos poucos eles vão se encontrando e fica aquele questionamento, como que eu vou oferecer mais serviço se ao mesmo tempo eu preciso reduzir custo para conseguir ofertar naquele preço. Esses são os dois primeiros temas que vêm à minha cabeça quando eu penso em desafios da parte de operações, além de vários outros que a gente vai conversar aí nos próximos minutos. Ok, Matheus, acho que é interessante. Acho que o maior desafio que você citou são pessoas,
né? Isso é um problema que eu sou do Sul, me surpreendo que lá no Nordeste vocês tenham o mesmo problema, até porque lá no Sul nós temos muita gente do Nordeste que está trabalhando lá. E a gente sabe, né, que o supermercado, pelo fato de nós trabalharmos todos os dias da semana, de segunda a segunda, nos finais de semana, é algo que dificulta a mão de obra, porque as pessoas não querem trabalhar aos sábados e domingos, e sem dúvida estar formando essas pessoas é um grande desafio hoje do varejo, né? Rebelo, qual é o teu maior desafio aí, operacionalmente falando, já que você é da área, né? Paulo, acho que não só o meu e nem só de operações, acho que um dos maiores desafios de uma empresa e acaba esbarrando em operações é a geração de caixa. Por dois motivos, né? A gente veio aqui de uma pandemia, uma das maiores da história, tá certo? E aí a gente tem aí um impacto muito grande nas despesas fixas. Então, assim, quem é operações, né, sem a geração de caixa? Então, você olha para as despesas fixas, hoje você tem aumento de energia elétrica, você tem aumento de embalagem, por exemplo. Você tem alguns itens no meio daquela cesta do dia que você, no final do dia, você está pagando mais do que você pagava antes, né? E outra coisa que impacta hoje a geração de caixa é a própria indústria também, que também veio com novas tabelas, né? E aí como é que você faz para repassar isso para o consumidor, né? Onde é que você tira essa diferença? Porque se você está trabalhando, se o consumidor não vai, se você não vai ficar competitivo, repassando esse aumento, passando esses impactos para a ponta, como é que você faz para absorver isso? Onde você trabalha, né? Se a gente estava falando aqui agora há pouco de perda, tá? Acho que vai ser explorado. Onde é que você tira essa diferença, né? E aí, acho que o Matheus falou um negócio legal, que é engajamento, né? Eu vou fazer um link aqui com a execução. Acho que não dá para a gente falar de operações sem falar de execução, né? Porque operações, assim, acho que o grande desafio é a gente falar de execução medindo a execução da ponta do negócio, né? A gente, lógico, tem um cacuete de olhar os indicadores principais, que é o faturamento, é o ticket médio, é a margem, é a perda. Mas como é que a gente mede a execução, né? Então, o desafio de operações é medir um pouco qual é a proposta de valor que a empresa está propondo para o consumidor e como é que a gente mede se isso está sendo feito. Porque isso a consequência disso é trazer um indicador importante para o negócio, né? Então, eu falo muito de engajamento também, como falou o Matheus, e execução. E aí, o desafio, operações a vida inteira vai ser esse desafio, mas eu estou fazendo uma provocação aqui, mais na relação de como medir a execução, tá? E, na verdade, o que eu vejo sobre isso, né, que a execução, uma boa execução, que, ao meu ver, é um dos maiores desafios hoje da área operacional, porque o comercial pode ter a maior estratégia para uma campanha, juntamente com o marketing, mas se lá na ponta a coisa não acontecer, a equipe não executar como tem que ser executado, não acontece e vai interferir no caixa, como você falou, na geração de caixa. Então, a boa operação ela vai ajudar em muito o resultado da empresa como um todo. E eu vejo que como é que hoje, né, com essa dificuldade de mão de obra, como é que a gente consegue engajar a nossa equipe, as nossas lideranças para fazer com que as coisas sejam executadas conforme planejado lá pelo nosso comercial, lá pelo marketing, pela diretoria da empresa. Então, acho que esse realmente é um grande desafio, que são os processos, né? Pessoas e processos. Então, acho que esse, de fato, é o desafio aí maior, talvez, da área operacional. E, Gustavo, dentro da tua área, né, que é a prevenção de perdas, aí, como é que você vê aí essa parte operacional das lojas? Muito bom. Ouvindo aqui os colegas, o Rabelo e o Matheus, tentando fazer um consolidado disso, né? Lógico que em tempos difíceis, né, você proteger o caixa é algo fundamental, né? E um dos caminhos, logicamente, é você reduzir as perdas, né? Você proteger o teu capital que está ali na forma de produto, né? Então, é como se fosse o teu caixa está ali espalhado, né, por todas as prateleiras, né? E se aquilo, de alguma forma, está não se convertendo em venda, é a perda, é o que a gente trata e é o nosso business, né? As perdas por furto, de fato, tiveram um crescimento nos últimos meses, vamos dizer, isso deve se refletir nas perdas gerais do segmento. E quando a gente fala de perdas por furto, as perdas não identificadas, em grande medida, a gente logo fica pensando no Brasil, que é um país pobre, que é um país que tem dificuldades, tal, desafiador, né?
Mas o conceito de perda ele não é algo ligado a um país ou uma situação econômica. Ele é da natureza humana. O furto não é uma característica do brasileiro. Se você for nos países europeus ou nos Estados Unidos, você vai ver as mercadorias muito protegidas. Você praticamente não vai encontrar um supermercado na Alemanha, na França, na Inglaterra, que não tenha ostensivamente protegidas as mercadorias. Nos Estados Unidos é a mesma forma. Então, daria para pensar, lá que se roubam, né? Porque aqui no Brasil a gente ainda não alcançou esse nível de cobertura em termos de equipamento, em termos de operação, né? Então, não está ligado também a esse momento que a gente vive, e sim a uma cultura de prevenção que precisa se tornar mais evidente ou talvez mais intensa dentro dos varejistas. Um produto que você deixa, por exemplo, que é furtado, quantos você precisa vender para cobrir, né? Para exatamente repor ele no caixa. Então, só completando aqui um pouco do que o colega do Queiroz falou, o engajamento passa por isso também, né? Porque todos têm que estar com a mesma, vamos dizer, orientação para a prevenção de perdas. Não basta só ter um profissional de prevenção, ou todo mundo tem que estar com essa cultura, né? E muitas vezes esse engajamento que você fala diz respeito a cumprimento de uma rotina, um compliance, né? Mas às vezes não está ali o compliance da prevenção, da proteção da mercadoria, da etiquetagem correta dos produtos e, de um modo geral, né, o engajamento tem que passar por tudo isso. Sem dúvida, essa questão de perdas aí acho que é um desafio gigante para a área operacional, cada vez mais complicado em termos de Brasil, uma vez que esses furtos a Justiça praticamente ignora, né? Hoje, o nosso pessoal de prevenção, gerência de loja, já nem chama mais muitas vezes a segurança pública, porque eles nem vêm. E quando vem, vai o gerente da loja, vai a pessoa que roubou para a delegacia, a pessoa que roubou vai embora e o gerente fica lá fazendo depoimento e perde horas e horas. E isso é pelo que a gente vê no Brasil inteiro. Mas tem uma perda que eu vejo, que é de roubo, que na minha visão ela é muito maior interno do que externo. O cliente sai com 2, 3 picanhas, com dúzia de desodorantes, a gente sabe disso, sai. Mas na retaguarda, e não estou nem falando só de funcionários, né, que são os internos, mas sim na área de entregas, na parte lá do sim, os CD próprios de loja, fornecedores, né? Exatamente, né? Eu sempre chamo a atenção do nosso grupo lá, da área operacional, que digo o seguinte: cuida, porque às vezes o cara descarrega uma caixa e se bobear leva 2 de volta para o caminhão. E a gente sabe que isso acontece. Se você parar para pensar nos levantamentos que é feito, os números maiores são justamente de produtos que foram tirados em caixa, some caixa inteira. Isso não é cliente. O cliente não leva uma caixa de produto. Então, acho que é um desafio. Não consegue esconder uma caixa de produto. Exatamente. Eu acho que esse também. Exatamente. Então, esse operacional, essa parte de retaguarda, né, é muito importante que a área operacional fique atenta, a área de prevenção fique atenta, porque eu tenho certeza que ali é o índice maior desse roubo, dessa perda não identificada. E aí, Paulo, eu acho que tem muito do que você falou sobre o processo. Para evitar isso também, como que nossos setores estão seguindo os processos que eles precisam seguir diariamente? Que o supermercado é muito rotina, né? Você fazer aquela mesma coisa repetidas vezes, todos os dias, da mesma forma. Meu recebimento está muito claro para todos os recebimentos de todas as lojas, como eles devem agir em cada situação, qual que é o passo a passo que eles devem seguir, porque o que a gente observa muito é que as maiores falhas ocorrem quando o processo não está sendo seguido. E acho que é por isso a importância da gente falar aqui sobre indicadores, porque os indicadores vão me mostrar se os processos estão sendo obedecidos ou não. Se você senta para olhar, esse aqui está fugindo da curva desse indicador, esse outro está muito acima ou abaixo. Você vai ver que tem alguma falha no processo. Meu processo está desenhado da melhor forma para atender às minhas necessidades e minha equipe está seguindo o processo. Eu acho que é um desafio grande da área de operações aí. Eu vejo que o processo ele é desenhado, né, e com participação de toda a equipe. Eu sempre digo que a dificuldade maior são as pessoas, né? Porque pelo nível de rotatividade que nós temos, o processo, não que ele seja estático, mas uma vez desenhado, ele tem que ser revisitado, aprimorado, mas as pessoas é que mudam muito. Como é que eu faço para engajar essas pessoas para que executem exatamente os processos que estão desenhados? Então, daí vem o encontro que você falou, Matheus, né, que é o engajamento da liderança. E eu sempre digo o seguinte: se nós temos lideranças fortes, né, vamos pegar a área de açougue. Se eu tenho um bom operador, um bom chefe de açougue, com a rotatividade ele vai treinar
os novos que estão entrando. Assim é na frente de caixa, assim é na padaria e por aí vai. Então, se nós tivermos lideranças fortes, lideranças engajadas, daí vai também do gerente de loja, né, da própria diretoria estar formando essas pessoas, a gente consegue amenizar um pouco essa situação. Mas, sem dúvida, processo bem executado é resultado, com certeza, bem feito, né? Ribeiro, quer contribuir? Eu vejo uma tendência, de novo, a gente estava falando bastante antes de começar sobre prevenção de perda e uma movimentação das empresas em buscar tecnologia para auxiliar na prevenção de perda, né? Então, acho que quando a gente começa a ver o faturamento e a margem apertando um pouco, a gente vai buscar alternativa de gestão. Esse costuma ser normal e cada vez mais apertando os índices de gestão, índices que vão para o ralo, né? Que a perda é um dos maiores. Então, acho que uma outra coisa que, olhando o copo meio cheio, né, de tudo, é o que a pandemia, o que essas crises que a gente passou econômica nos ajudou a evoluir, né? Acho que eu vejo cada vez mais os fóruns de executivos falando mais de gestão de negócio, menos de... Não vamos falar de venda, mas precisamos falar da gestão, precisamos falar do que está indo para o ralo, né? Senão não adianta, né, falar de execução. Acho que antigamente você via uma palestra, né, de varejo, o pessoal fala 90% do tempo falando de venda, de marketing. Hoje a gente está falando... Exato, do cara que está descarregando o caminhão, que a perda é por multiplicidade de produto, de caixa. Que quando você bate uma perda, você praticamente olha a quantidade que tem na caixa. Então, você já começa a entender onde está a origem da perda. Então, isso é interessante. Então, vem trazendo algumas propriedades para a gente evoluir no nosso modelo, né? Na verdade, acho que o gestor de loja ele tem que estar olhando na linha a linha, né? Aí, de fato, porque a gente sabe que a rentabilidade do nosso setor ela é muito pequena e a gente ganha no detalhe. Então, para mim, operação é detalhe. É olhar lá, né, na linha a linha para entender onde é que estão aí os gaps e onde a gente pode melhorar para conseguir melhorar um pouquinho o resultado, né? É verdade. O que o Rabelo falou de você ter indicadores, né? E mesmo que o Matheus falou, né? Você precisa ter métricas para poder ver se o processo está sendo executado daquela forma, né? E, em grande medida, essa digitalização forçada que a pandemia trouxe, né? Praticamente quem não tinha e-commerce entrou no e-commerce, digitalizou a operação, colocou o omnichannel, operações de clique e retira, enfim, tudo isso trouxe para a loja física, eu acho que um grande aprendizado, porque na internet você mede tudo, né? Você mede clique, você mede visitante, você mede o ticket, né? De uma maneira muito mais rápida, né? E a hora que você traz isso para esse aprendizado para a loja física, você começa, será que eu consigo, com alguma tecnologia, fazer essas medições na loja física? E aí falando de desafio, esse é um desafio da minha empresa, né? Tentar levar as métricas do e-commerce para dentro da loja física, né? E o que você falou, Paulo, é muito verdade, da questão de onde acontecem esses furtos, né? De onde acontecem essas perdas, né? Se você pensar num supermercado, assim, de uma maneira muito simplista, é onde está o dinheiro, onde está a mercadoria. Então, é na porta de entrada e saída da loja, do cliente, no caixa e no recebimento de mercadoria. Lógico que você pode perder em outros lugares, mas, grosseiramente falando, são esses 3 pontos. Então, concatenando aqui com o que o Matheus falou, se o procedimento de recebimento de mercadorias está sendo feito corretamente e você tem um indicador que aquilo está sendo executado, maravilha. Agora, se você não mede, você não administra. Se o cara recebeu a mercadoria corretamente e o outro recebeu incorreto e está tudo bem, e ninguém foi, vamos dizer, a liderança não ficou sabendo, a operação vai continuar deficiente. Você tem 16 lojas, Matheus. O que garante para você que a loja número 1 está recebendo a mercadoria igualzinho à loja número 2, igual à loja número 3? Quer dizer, ele desenhou o processo. Agora, o que garante que aquele processo vai ser executado dessa forma? É o controle, é a liderança e, é lógico, as métricas, que aí entra a minha parte. É ter uma tecnologia ali, um vídeo analítico, que eu acho que é vamos dizer assim, a tradução dessa tecnologia, que vai dizer, olha, quando ele recebeu aquela mercadoria, ele não poderia ter deixado a doca sozinha com o fornecedor. Ele saiu da doca. E o vídeo analítico apontou, aquele cara não poderia ter saído dali. Ou ele deixou de bipar uma caixa, por exemplo.
O cara deixou a mercadoria na doca e o conferente não conferiu, acreditou. Cara, mas não estamos falando de algo que acontece eventualmente. Isso acontece centenas de vezes nas suas, né, se você pensar nas lojas. Né? Então, eu acho que essa são os desafios para todos nós, né, de conseguir entender de que forma a tecnologia vai te dar o subsídio para você operar melhor. Legal, acho que tu falasse um ponto interessante que a gente não comentou como desafio, que eu vejo, falasse e-commerce, né? Hoje pela manhã eu assisti um dos painéis da área comercial e o meu amigo Alexandre Ribeiro falou que hoje tem 17 canais, né? E que o cliente hoje acaba fazendo as suas compras, que na minha visão é um grande desafio também, né? Como é que a gente atende todos os clientes nesses canais? Como é que eu proporciono para o cliente uma boa experiência de compra, tanto no canal físico, como no canal online, como no atacarejo, como no varejo, que cada vez mais, como você falou, Matheus, está se igualando, a gente sabe disso, né? O varejo diminuindo o preço, o atacarejo aumentando o serviço. Então, hoje, praticamente já não existe mais muita diferença entre um e outro. Como é que a gente faz para atender bem o cliente? Como é que a gente faz para proporcionar uma boa experiência para o cliente? É um assunto que eu queria que vocês comentassem. Outro é a questão de mix. Eu sempre digo lá para o meu time comercial que não é o que nós queremos vender, e sim o que o cliente quer comprar. Né? E a gente sabe que a indústria lança milhares de produtos anualmente. A gôndola a gente sabe que não é elástica, que é outro grande desafio da operação. Como é que eu consigo colocar, seguir meu planograma, né, ali dentro do gerenciamento de categoria, como é que eu consigo executar isso, sendo que a gôndola não é elástica e a indústria cada vez lançando mais produtos. Né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho desse desafio também. Matheus, se tu quiser explanar ali. Da parte de gestão de mix é um grande desafio, né? Como a gente trabalha com 2 formatos diferentes, a gente fica sempre nesse questionamento. Qual é a diferença que eu vou ter que ter do meu mix da loja de atacado, da minha loja de varejo de proximidade, da minha loja de varejo premium? Como que eu vou administrar toda essa relação do que o cliente procura, o que tem na minha loja? A gente tem hoje um setor de gerenciamento de categoria exclusivo para fazer essa parte de limpar a mix, ver o que precisa ser introduzido nas categorias corretas. E cada dia mais surgem novos casos para a gente estar trabalhando. Por exemplo, a gente estava trabalhando algumas semanas atrás na parte de marcas de rapadura que a gente tinha na loja. Peguei uma loja de atacado, que era para ter um mix reduzido, tinha 20 marcas de rapadura na loja. Caramba! Então é o tipo de coisa que eu acho que é rotina. Você está absolutamente sempre se deparando sobre esse mix, fazer um planejamento anual de qual categoria você vai revisar o sortimento em qual época do ano. E está sempre revisitando isso. Frear também um pouco a entrada de produto, né? É necessário fazer. A indústria está sempre lançando muito produto. Tem muitos que a gente precisa ter na nossa gôndola, mas a gente também tem que pensar quais fornecedores faz sentido ter em determinado tipo de loja e quais que não fazem sentido. Hoje a gente trabalha com um comitê de cadastramento, então todo produto que entra nas nossas lojas a gente passa toda segunda-feira pela manhã pelo comitê. O comercial leva lá todos os produtos que os fornecedores querem que a gente introduza e a gente avalia se entra, se não entra. Muitas vezes o que a gente faz é uma troca. Só entra um produto se sai outro porque a gente não tem espaço. Como o Paulo falou, a gôndola não é elástica. E é um setor que a gente está cada dia mais se desenvolvendo, mas que ainda falta muito, porque a gente está falando de um setor que se trabalha com 8 mil, 9 mil, 10 mil, 12 mil SKUs. E todo dia a gente tem que estar trabalhando sobre isso para oferecer para o cliente aquilo que ele está procurando, nada mais que isso. Não adianta eu ter na minha loja de atacado um vinho caríssimo que o meu cliente não vai levar. Mas se eu deixar faltar na minha loja premium, os clientes vão reclamar. Então, acho que, além disso, tem que ser muito feito um estudo muito individualizado por loja. O comportamento do consumidor brasileiro ele não é igual. Muda de cidade para cidade. Tem cidade lá da gente no Rio Grande do Norte que uma marca de arroz tem que estar aqui. Na outra cidade, a marca que mais vende é outra. Então, é muito regionalizado. A gente tem que estar sempre estudando isso, entendendo o que é que o nosso cliente quer, o que ele está procurando e sempre trabalhando.
É isso aí, né? Aquilo que eu falei, não é o que nós queremos vender, e sim o que o cliente quer comprar. E essa parte regional que você fala, muitas vezes uma cidade grande, de bairro para bairro já muda os costumes. Então, como é que a nossa equipe comercial tem que estar antenada em relação a isso, e a própria equipe operacional, né? Estar atento ao que o cliente está pedindo, o que ele está reclamando de que não ter, para trabalhar em conjunto. Rebelo. O Matheus estava falando aqui, eu estava me identificando muito com algumas coisas, inclusive... no final eu volto na geração de caixa, porque se você começa a comprar produto que não gira, você começa a parar dinheiro no estoque. E aí você ainda não tem onde guardar. Então assim, vamos voltar para o arroz e feijão, vamos olhar a curva ABC, vamos olhar a venda, vamos entender o cliente que a gente atende, vamos entender o espaço que a gente tem para vender, não vamos esquecer as premissas básicas de posição, de margem, de uma série de coisas, que eu acho que aí você vai acabar fazendo uma gestão de categoria de acordo com aquilo que você vai vender, né? E que o cliente procura, né? Você está vendendo porque o cliente está indo procurar. Então, acho que eu reforço o que você falou, mais para a gente, nessa questão de gestão de categoria, que hoje eu vejo a MPM, que, olhando para uma loja de conveniência, tem um desafio, talvez, não sei se é maior, mas a gente tem que rentabilizar um espaço médio de 80 metros quadrados. Então, se eu errar um produto numa prateleira, é fatal. Então, a gestão de categoria ela precisa ser... Eu preciso ter um nível de teste, um ambiente de teste muito mais controlado. Eu não posso me dar o luxo de botar uma gôndola de teste que eu perco minha loja, né? Então, esse é o meu ponto inicial, que é rentabilizar por metro quadrado. Acho que todo o varejo, mas uma loja de conveniência tem menos. E aí, eu acho que eu queria explorar um pouco o e-commerce que você comentou. E volta. Vamos primeiro conhecer o consumidor. Acho que está uma febre de querer fazer tudo e atirar para todos os lados. E depois, a hora que você vai botar no papel, você não ganhou dinheiro. Então, a premissa do negócio é ter rentabilidade, né? Então, primeiro, para fazer um e-commerce, você precisa analisar ali onde você está, o que cabe na região, e primeiro olhar se tem estrutura para dentro. Então, a plataforma, se o seu consumidor vai chegar até você, se você vai manualizar o processo, que é um negócio que é um negócio perigoso. Você começa a botar, né, um aplicativo A, B, C, D, como é que você faz para lançar, como é que você faz o controle, está automatizado, você tem... Então, assim, no final, o consumidor ele quer receber o que ele está pedindo, né? Então, e um outro ponto de atenção é o preço, porque você tem uma outra taxa envolvida no processo. Então, o preço de venda, o consumidor acaba... Hoje ele entra em 10 estabelecimentos com 3 cliques. Então, você tem que ter um preço competitivo. Então, assim, qual vai ser o seu forte, né? Eu vou entrar no e-commerce, eu vou entrar por onde? O que eu vou fazer? Então, esse é o ponto importante para o e-commerce. Então, assim, sou muito a favor. Inclusive, na MPM, a gente tem um desafio aí de atender o cliente onde ele estiver. A gente está testando o drive-thru na pista de combustível, colocando o consumidor para pagar, está tomando uma cerveja lá na hora do happy hour, ele paga ali no QR Code. Então, assim, a gente está trabalhando com diversas frentes de atender o cliente onde ele estiver, mas com essas premissas, com esses cuidados. Eu acho que é super importante, né, isso tudo, mas tu tocasse num ponto que para mim é fundamental, fazer o básico. Fazer o básico, né? E hoje é interessante porque no almoço a gente estava conversando num grupo ali, justamente porque todos os dias nós somos assediados por empresas querendo nos vender tecnologia. Tem tecnologia para tudo. E muitas vezes você olha, nós temos lá uma cadeia gigantesca de softwares, de sistemas da nossa empresa, e quantos % disso está sendo usado? Eu já chamei a minha equipe lá e disse, eu quero que vocês me mostrem de tudo que nós temos, quantos % está sendo usado, se as pessoas que de fato deveriam usar estão utilizando ou não, porque tem solução para tudo, mas se não soubermos utilizar, não resolve nada, né? Hoje a gente consegue ter muitos dados, muitas informações, mas eu sempre digo que pior que não ter informação é ter informação e não saber o que fazer com ela. Então, eu também acho que tem que olhar isso e olhar um pouquinho do básico é muito importante, né? A gente tem a tendência de sair de se distrair com coisas mais divertidas, tal, mas a operação é arroz e feijão, é o bar. É mais gostoso você, né, viajar para
para um planeta diferente. Poxa, que bacana. Aí você acaba esquecendo de fazer o que mais dá certo, que é o básico. E o cliente, ele quer simplicidade, né? O cliente não quer conflito quando ele chega numa loja, ele quer o menos impacto possível negativo, então ele quer, na verdade, é isso, né? Só mais uma coisa que a operação própria hoje da MPM tem aí, próximo, a gente está chegando aí num número de 260 lojas e até o final do ano a gente chega em 300 lojas. Uma operação nova, acho que é uma tendência de mercado, uma loja de conveniência operar, a própria rede operar, né, parte da sua rede, né, a outra parte franquia. E aí, quando a gente começou o projeto da operação própria, estou falando 2 anos atrás, é muito recente, né? O pessoal pergunta, qual é o plano da operação própria? O que vocês vão fazer? Olha, tem um plano aqui muito consistente. Qual? Então, nós vamos aqui ter um plano de venda, um plano de controle e um plano de pessoas. Mas só isso é isso. Se eu tiver o quarto aqui, eu dou o primeiro, vai dar errado. Então, isso aí. É o básico, né? Isso aí. Exatamente, Paulo. Essa questão do básico eu tive em janeiro na feira da NRF, né? E eles divulgam muitas pesquisas lá, né? E uma das que mais me chamou a atenção com pesquisa com o usuário, que é o cliente, que é esse que é o que interessa para todos nós, que afinal é a nossa razão de existir, né? E a pesquisa mostra o que o cara quer, o que o cliente quer. Ele quer encontrar o produto desejado, e aí entra um pouquinho do que vocês acabaram de dizer, de você ter um mix. Você precisa ter 20 rapaduras? Talvez não, você pode ter 5. Mas essas 5 tem que ser aquelas 5 que aquele bairro, aquela região gira. E que o cliente vai chegar lá e falar assim, é essa aqui. Né? Às vezes o sortimento muito grande até afoga o consumidor em opções. Né? Então ele quer encontrar o que ele procura, ele quer segurança nesse processo, ele quer que não tenha ruptura, ele quer uma agilidade no caixa, né? Ele quer encontrar o produto com facilidade e chegar no caixa, não ter fila, pagar e ir embora. Basicamente é isso, grosseiramente falando é isso. E aí, quando você, trazendo aqui para uma questão de prevenção de perdas, né, a gente falava aqui antes com o Matheus e com o Rabelo, se você protege o produto, confina, né, não protege, você confina, você perde venda. E aí aquele vinho ou aquela bebida cara que você precisa ter naquela loja premium, ela vira alvo porque você, né, passa a ser um produto de alto risco. Então a tecnologia tem que ajudar nisso, no básico. O básico é o seguinte, a jornada do cliente. Se eu colocar uma etiqueta fácil que proteja e que é fácil de tirar no caixa, maravilha. Se não tiver fricção nenhuma nesse processo, melhor ainda. Né? Que não precisa chamar um fiscal, não precisa chamar ninguém com uma chavinha, ir lá, tirar algo do acrílico, alguma coisa da tampa acrílica que tem que abrir e tal. Então, a proteção da mercadoria, que é a proteção do lucro da empresa, ela não pode se tornar um problema para o cliente. Ela tem que ser algo natural. Né? E ainda na questão do básico, né, recentemente, até numa loja do Nordeste, a gente instalou um equipamento as antenas, e naturalmente o que acontece quando você instala numa loja é o furtante ir para a loja que não tem, né? E aí um dos supermercados concorrente desse nos procurou, falou, pô, mas meus furtos dobraram, né? E desde que abriu a loja tal. Eu falei, a loja lá tal está contendo, então o cara não está indo roubar lá, ele está indo roubar de você. Né? Então é o básico, isso é o óbvio, está na cara, né? Eu acho que um ponto importante quando a gente fala sobre básico é não confundir básico com fácil, porque quando a gente fala estou fazendo o básico, parece que estou fazendo o essencial, mas fazer o essencial é uma coisa muito o mais difícil. A gente está falando de um setor que tem centenas de pessoas envolvidas. Cada loja nossa tem 100 e tantos funcionários para você fazer tudo isso girar. E para o fornecedor, para o cliente chegar lá, tá na gôndola bonitinho, um arroz com feijão dele é complicado, não é uma coisa que você faz de dia para noite. Não adianta nada eu ter e-commerce, CRM, todas as plataformas possíveis e meu cliente chegar lá, vai comprar o açúcar, não tem o açúcar que ele quer, não adianta de nada. Então, fazer o básico não é fácil, ainda mais num setor tão complicado como é o nosso. Exatamente. Pessoal, a gente está quase encaminhando para o final aí e a gente vai falar dos indicadores. O que eu queria pedir, Fábio, se você conseguir para mim imprimir tudo os nossos pontos aqui e trazer para mim, seria para a gente, em cada ponto desse, buscar um indicador, por favor. Né? Eu acho que a gente começou falando em pessoas, Matheus, se você começou, né? Daí agora a gente vai fazer quais indicadores, né, que a gente tem nas lojas para
justamente para ajudar nesses desafios e, enfim, tá? O que por exemplo, lá no Queiroz vocês têm aí como indicador de pessoas? Os mais clássicos que a gente tem, né? Turnover e absenteísmo, que todo mundo trabalha. Coisa que a gente tenta trabalhar bastante também é a avaliação de toda a liderança, fazer uma avaliação semestral com elas. Também pesquisa de clima na loja para a gente entender um pouquinho mais nossa base. Outra ferramenta que a gente está tentando implementar para ter uma proximidade maior com os nossos colaboradores de média, baixa na escala, né? É trabalhar com uma ouvidoria interna, um canal em que o colaborador, qualquer que seja, tenha um acesso. A ouvidoria chega diretamente para a diretoria, RH e jurídico, e a gente analisa caso a caso. E está ajudando bastante a gente para entender um pouquinho mais do nosso colaborador. Entender quais são os anseios dele, quais são as dificuldades que ele tem, para entender qual que é a dificuldade que aquele colaborador que está numa loja a 300 km de distância sente. Acho que é um bom ponto. Outra iniciativa que eu acho que é legal é programas de treinamento, de capacitação para as nossas lideranças. E tentar trabalhar. Não adianta a gente treinar e não saber como é que vai ser o desempenho desse colaborador no futuro. Tentar trazer indicadores também que mostrem a performance dos colaboradores após esse trabalho de formação deles. Eu dei a técnica, eu dei a capacitação a ele, tá? E como é que está sendo o trabalho dele agora? Está melhor? Está pior? Fazer uma avaliação 360 desses funcionários que a gente investe em capacitação, acho que também é muito importante nessa parte de pessoas. Legal, Matheus. Rebelo, falasse em geração de caixa, né? E qual é o indicador que vocês usam lá para isso? O indicador básico aí é você ter um controle. A gente brinca de andar com o DRE debaixo do braço, né? Porque o DRE ainda é o mapa, né? Que você que conversa com você durante o mês e vai te dar subsídio de decisões para os próximos. E o próprio relatório de fluxo de caixa. Então, acho que são duas coisas que, acho que não sei, desde muito tempo atrás, e hoje ainda eu recomendo não largar, porque vem dando certo. Mas eu queria completar o que o Matheus falou. O Matheus deu um monte de indicador ali, ele acabou com todos os indicadores que a gente ia falar. Mas é brincadeira, Matheus. O que eu acho que é importante é a gente eleger o que a gente coloca como, de fato, os pilares do negócio. E divulgar isso. Acho que, de novo, né, a gente falar de indicador, né, não vou desviar o assunto, mas é divulgar isso, é ter um quadro de indicador na loja, é uma gestão à vista. Então, o que você quer falar? Você vai medir venda, você vai medir engajamento, você vai medir execução, você vai medir perda. É ter isso ali num painel ali à vista e fazer um controle de uma maneira muito clara para as pessoas. Uma outra coisa também que funciona é ranking, competições entre equipes. E isso funciona, porque o colaborador, ele, no final, ele quer um reconhecimento, ele quer um pinho, um troféu, uma palavra, um dia de folga, um bombom. Isso faz uma diferença no final muito grande, né? No próprio, para mexer o indicador do clima, né? Eu acho assim, que também complementa, a gente mede muito indicador de venda qualificada, né? Então, a gente fala tanto de gestão de categoria, de análise de resultado, tal, mas como é que a gente impulsiona essa venda? Como é que a gente faz? Porque não adianta, lógico, você tem ali o produto posicionado, mas você tem algumas pessoas ali, né? Eu já entrei em mercado que eu pergunto, onde está tal coisa? A pessoa está ali. Outros que a pessoa me leva até o lugar. Eu já entrei em lugares que a pessoa do caixa ela me oferece alguma coisa. Já entrei em lugares que a pessoa não oferece nada. Então, existe um material humano que a gente tem que explorar mais. E aí, esse indicador de venda qualificada, o que eu quero vender e colocar a lanterna nesse indicador. E hoje tem muita tecnologia para isso. Daí sim, acho que a tecnologia ajuda bastante, né, Rebelo? Que é analisar o ticket do cliente, o que ele mais compra, o que entra na cesta do cliente, enfim. Acho que tudo isso é muito importante e é um indicador para a gente ver o que o cliente de fato está querendo, né? Na minha linha, que eu tinha comentado de como levar os indicadores do e-commerce para o universo da loja física, né?
eu acho que é uma tecnologia que a gente vem investindo nos últimos 4, 5 anos, que é a internet das coisas. O pessoal chama de IoT, né? Então, atualmente, todos os dispositivos de segurança que a gente tem na loja, ele possui essa capacidade e ele está gerando métrica instantaneamente. Então, a combinação do IoT, né, que são os disparos dos alarmes, toda a parte de tecnologia de prevenção de perdas hoje que a nossa empresa vende, ela está ligada na internet gerando dados para a nuvem. E isso é apresentado para os nossos clientes através de um dashboard. Não chega a ser ainda o nível de detalhamento que tem um e-commerce, né? Que você consegue saber quantos cliques e tudo mais. Mas já dá uma realidade, você consegue enxergar o que está acontecendo na loja. Aí vem um pouquinho do que o Matheus falou. Como é que eu garanto que aquele procedimento, né, no meu caso aqui, a prevenção de perdas, ele está sendo de fato executado? Através desses equipamentos hoje ligados na internet. E aí, lógico, no caixa e no recebimento de mercadoria é videoanálise. Aí você tem que enxergar o que está acontecendo ali no caixa e, ao mesmo tempo, o que está acontecendo no cupom fiscal, que é um outro sistema, uma outra linha que a gente trabalha. Mas é feito de chão de loja, é a internet das coisas, que é o equipamento. Hoje você tem um equipamento, e eu acho que isso não vale só para os meus equipamentos de proteção. A sua câmera fria, os seus equipamentos de refrigeração também precisam. Imagina o que você perde se uma câmera fria falha durante uma madrugada, né? Então, hoje, todos esses equipamentos têm que ter essa capacidade de interligação. Certo, a gente falou muito aqui da área operacional mesmo, chão de loja. Acho que a gente poderia falar um pouquinho agora em vendas, né? Indicadores de vendas, satisfação do cliente. Quais são os indicadores hoje para a gente avaliar isso? Nosso desempenho em vendas e, principalmente, a satisfação do cliente. Podemos começar contigo, Rebelo? Claro. Bom, eu quero falar um pouco, lógico, quero fazer uma ligação aí com o que a gente está fazendo no contexto, dentro de um negócio de conveniência, né? A nova MPM, que é o que a gente lançou aqui há 2 anos, né? E a gente vem penetrando a nova MPM na rede existente, ela está muito de encontro com esse conceito de venda. Porque eu acho assim, primeiro, para a gente olhar, começar a falar, antes da gestão de categoria, é a trajetória que o consumidor faz, né? É a experiência que você coloca para ele, é onde a jornada dele, né? A jornada do consumidor. Então essa é a primeira situação. Depois é por onde ele passa, né? Qual é o momento de cada jornada. Então, a gente entender todos os momentos. Hoje, por exemplo, numa loja de conveniência, vou chegar no indicador, mas a nova conveniência da MPM, ela já tem um indicador de venda que já representa de 35% a 40% a mais daquela conveniência que a gente via do passado, que você entrava de cara com o caixa do cigarro e tinha 40% do negócio vendendo cigarro. Então, além de uma venda baixa, uma margem baixa, então assim, você tinha um problema nesse sentido. Então, para ser bem objetivo, acho que para a gente chegar, né, nesse indicador é a gente primeiro entender toda essa jornada, entender cada passo que o consumidor vai dar para a gente conseguir falar de venda, né? Então, ela começa aí, né, no visual da loja, né, de novo, volta para o básico. A loja está com a lâmpada acesa, a loja está limpa, né? Aquela coisa de fazer né? As lojas mais velhas pode ser limpa também, então não tem problema, né? Você pode ter um pano, uma vassoura, um álcool ali, não tem problema. Então, e o indicador de venda são indicadores básicos, ticket médio, transação comercial, olhar ali os produtos de maior margem, melhores categorias, como é que a gente faz para, né? Numa loja de conveniência, a gente discute muito como que alavanca o food, o não carbonatado que acompanha o food, como é que a gente discute uma bombonière que chega a representar quase 10% do faturamento. Então, e meta em cima disso, tá certo? Meta, prêmio, engajamento, todo mundo no mesmo propósito. Matheus, o Rabelo falou de conveniência, né? E como é que faz num grande supermercado, como é que faz um atacarejo, né, para ir para esse desafio? A gente de venda é aquilo básico, né? A meta mensal, trimestral de venda das lojas.
sempre dividido em grupos, né? Grupos de loja de atacarejo, a meta de venda vai ser essa, venda por funcionário, venda por metro quadrado. Não é a mesma métrica que a gente usa para varejo e para atacado, a gente separa em clusters de loja. Nem nas nossas lojas de varejo a gente consegue padronizar tudo, então a gente divide em alguns grupos e cobra indicadores diferentes dela, né? E são os indicadores padrões mesmo, meta de venda, crescimento do número de clientes, ticket médio, percentual de venda em oferta, de venda normal, percentual de venda de piso e venda de televendas, para a gente ter esse acompanhamento também. E você perguntou aí da parte de clientes, o que a gente faz também é uma pesquisa com clientes a cada 3 meses para avaliar o nível de satisfação da loja e conseguir ver se muitas vezes o problema de venda naquela loja está associada a uma nota baixa na avaliação dos clientes daquela unidade. Legal. Gustavo, quer contribuir aí? Vou fazer rapidamente, a gente já está chegando ao final. Sim. Só vou contar uma curiosidade, um pouco do que o Matheus falou, né? A gente desenvolveu uma tecnologia para videoanálise, né, de comportamento de jornada de cliente, né? E qual que é a premissa, né? Quando a pessoa fica muito na frente de uma gôndola, das duas uma, ou ela está realmente comprando, ou ela está furtando, né? Então, por exemplo, você está numa farmácia, né, tem aqueles cremes, né, que são caros, né, o dermocosmético que é caro, né? E aí, assim, geralmente, se a pessoa está ali algum tempo, é um produto de 200, 300 reais às vezes, é bom que tenha um alarme, né? Tipo, avisa o pessoal lá do balcão para fazer uma interação, né? Precisa da minha ajuda, tal, né? Sempre num bom sentido, né? Certo. Porque ou está comprando ou está roubando. Nos dois casos é melhor atender. Sim. Legal, pessoal. Paulo, bom, posso só complementar um negócio? Que eu acho que a gente tem sempre a tendência de, logicamente, trazer todos os indicadores, e eu também tenho, né, a gente vai falar de tanta coisa, eu acho que o que a gente mais tira proveito é saber o que vai mexer o ponteiro, eleger de 3 a 5 coisas mais importantes e fazer aquele ponteiro mexer, aquela coisa. Senão a gente vai olhar, se a gente for falar, a quantidade de indicador que dá para olhar, para mexer o negócio, cara, tem mais de milhões de indicadores. Agora, às vezes eu me deparo com administradores de grandes empresas que, cara, o cara tem uma planilha, assim, eu falo, o que você quer com isso, cara? Onde você quer chegar com isso aqui? Elege 2, 3 ali e melhora isso aqui, você vai ver como o resultado mexe. Voltando àquele tema que a gente falou de fazer o básico bem feito. Eu só consigo falar disso, cara. É isso mesmo. Pessoal, nosso tempo está encerrando. Eu acho que, para deixar registrado aqui, acho que um ponto alto, né, é questão de fazer o básico. Isso aí, realmente, quando a gente pensa em operação, é isso, né? Vamos fazer o básico, fazendo o básico bem feito, acho que é um grande caminho andado, mas principalmente, né, a gente falou muito aqui, são 2 coisas, né, que permeou a nossa conversa lá no início, que são pessoas e processos. Acho que a operação ela tem que estar muito preocupada com isso, né, fazendo com que as pessoas estejam bem formadas, estejam engajadas, comprometidas, né, e fazendo isso, elas vão fazer com que os processos sejam bem feitos. Então, acho que com isso a gente acaba fechando aqui o nosso painel. Eu quero muito agradecer a presença de todos aí. Matheus, obrigado, né, pela contribuição, Gustavo também. E, Rabelo, foi um prazer estar aqui com vocês. E a gente, então, encerra o nosso painel aqui. Um forte abraço a todos aí. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde, voltando aqui com a comunidade de operações. Agora a gente vai ter a apresentação de soluções e casos de sucesso pelo GS1. Quem vai apresentar para a gente é a Ana Paula Maniero,
gerente de desenvolvimento setorial da GS1 Brasil. Por favor. Obrigada. Boa tarde, é um grande prazer estar aqui. Agradeço a Abras pelo convite. Meu nome é Ana Paula Maneiro, sou da GS1 Brasil, Associação Brasileira de Automação, e represento a área de desenvolvimento setorial. E eu vou contar um pouquinho o que a GS1 vem fazendo no mundo com relação à identificação e codificação. Minha apresentação, por favor. Bom, quando a gente fala de GS1, vocês nos conhecem muito pelo código de barras. Eu preciso de um código de barras, um código EAN, eu vou lá na GS1. Então, a GS1 no Brasil, ela representa 36% do PIB, representa 12%, os nossos associados representam 12% dos empregos formais, e esse grupo de 58 mil empresas associadas brasileiras se juntam a um grupo mundial de 1,5 milhão de empresas que utilizam o sistema GS1, ou o padrão GS1. E isso a gente está falando em mais de 150 países. Para vocês terem ideia do quanto o padrão GS1 é utilizado, a gente fala de 6 bilhões de bips que se escutam, que se lê no mundo diariamente. Então, realmente, é uma solução que nasceu há 50 anos atrás e que ainda continua muito relevante. Bom, o que a gente faz? Como eu disse, vocês conhecem muito a gente pelo código de barras, que o código de barras ele dá identidade aos produtos ou às coisas. Então, que a gente está falando de um ursinho, ele tem um código, e esse código é o RG, não é o RG, não é o passaporte, porque ele tramita em qualquer lugar do mundo. Essa identificação, esse RG, ele vai dentro de um código de base, e a gente vai ver aqui que códigos de base a gente está falando aí para o futuro, que aí propicia a automação. E tudo isso a gente não pode esquecer que a gente vive no mundo, e esses produtos circulam na cadeia de suprimentos, e existe uma série de informação, uma série de dados que permeiam os negócios na tomada de decisão. E a GS1 também oferece à comunidade de negócio um grande banco de dados de produtos, com informações de produtos que são diretamente cadastrados ou mantidos pelo dono daquele produto. Então, só para vocês lembrarem ou entenderem que a GS1 é muito mais do que só um código de barras. Somos bastante conhecidos por conta do código de barras, mas a gente oferece uma série de serviços e produtos à comunidade de negócios. E aí eu falei, dei um spoiler anteriormente, que o código de barras que a gente conhece hoje nasceu há 50 anos atrás, quase 51 anos atrás, em 1971, a primeira leitura foi em 1974, e de 71 para cá, a tecnologia se modernizou. Então, a GS1, como entidade padronizadora, criou e padronizou uma série de outras tecnologias complementares ou superiores ao código de barra que a gente conhece hoje. Então, a gente falou, por exemplo, em 1999, de um código chamado GS1 Databar. A gente falou, 2004 nasceu o chip de radiofrequência. 2015, o código GS1 Data Matrix começou a ser usado em larga escala para o setor da saúde. Por exemplo, medicamentos aqui no Brasil hoje é facilmente colocado no medicamento ou encontrado nas farmácias. Em 2019, a gente incorporou uma nova tecnologia chamada GS1 Digital Link, que aí a gente coloca, por exemplo, um QR Code, com esse padrão, e assim por diante. Então, hoje, a gente está falando de 2 milhões de empresas que usam algum tipo de padrão dentro do padrão GS1. E esse padrão ele se modernizou durante esses 50 anos. Só que, quando a gente vai ao mercado ou ao supermercado, a gente se depara com uma situação como essa, por exemplo. Então, eu tenho uma Coca-Cola, que tem um código de barras, o da esquerda superior é um código de barras que aí é lido, ele é usado para propiciar a automação da cadeia de suprimentos e a leitura no checkout, mas essa embalagem também tem um QR Code, que ele é usado
pelo dono da marca para interagir com o consumidor através do smartphone. Ele também tem lá um desenho da Coca-Cola, que é uma realidade aumentada, que tem um aplicativo, que tem uma promoção. Ele tem impresso o lote e a validade daquela Coca-Cola, né? Impresso como a gente tem a identificação do lote e a validade. E nessa embalagem ainda, se você arrancar, né, você retirar esse rótulo, ele tem um chip de radiofrequência, que está mais ligado à logística. Então, a gente está falando de 5 identificações e codificações, e cada uma delas é usada por um pedaço ou parte da cadeia de suprimentos. Verdadeiramente, a única que é usada por toda a cadeia continua sendo o código de barras, mesmo a gente já tendo tecnologias padronizadas que atenderiam todas essas necessidades e que todos poderiam aproveitar. E foi por isso que a GS1, no movimento mundial, começou a estimular a utilização e a migração global para o 2D, ou código de barras bidimensional. Né? Não sei se vocês atentaram o nome da apresentação, que é a revolução na identificação e codificação, a revolução do código de barras. E por que tem aquele R, né, entre parênteses? Porque é uma evolução da tecnologia, mas é definitivamente uma revolução nos casos de uso, ou nos benefícios que toda a cadeia de suprimentos obterão com essa migração. Então, do que eu estou falando? A migração, e o grande objetivo da GS1 é orientar toda a cadeia de suprimentos na transição para esses códigos 2D, ou código bidimensional, possibilitando às empresas o desenvolvimento de novas aplicações nas embalagens de forma padronizada. E por que padronizar? Porque a indústria coloca o código e esse mesmo código pode ser aproveitado por toda a cadeia de suprimentos para várias iniciativas. Assim como a gente tem um código linear, a gente vai, que todos conseguem ler, né, o código de barras tradicional, a gente também vai ter na embalagem esse código bidimensional. E por que essa migração, né? Porque ele é muito melhor. Ele vai atender uma série de necessidades que hoje o código linear não atende. Então, o nosso primeiro objetivo, a nossa ambição é permitir que globalmente esses códigos de barras 2D sejam lidos em todos os pontos de vendas do mundo. Código bidimensional, um QR Code, por exemplo, é colocado na embalagem, com o mesmo objetivo que a gente tem hoje pela indústria, mas esse código também poderá ser lido lá no PDV do varejo. Então, como é que a gente tem hoje, falando em padrão, né, ou códigos na embalagens que são aproveitados pela cadeia inteira, pela cadeia de suprimentos inteira? A gente tem o código linear, né, o código de barras que a gente já conhece tradicionalmente. A gente vai ter um cenário onde essa embalagem vai carregar 2 códigos, então o código bidimensional, que é um código, né, de pontinhos, junto com o linear. E lá no futuro, quando eu tiver 100% dos PDVs, nos checkouts, preparados para ler e interpretar, a gente vai ter uma única simbologia dentro dessa embalagem, que pode ser 2 tipos de códigos lineares. Então, bidimensionais, desculpa. Quando a gente fala de código bidimensional, isso é muito importante. Existem vários tipos de códigos bidimensionais. Quando a gente viaja, né, no nosso bilhete, a nossa passagem aérea, existe um código bidimensional, que é lido, obviamente, lá dentro do sistema do aeroporto. Quando a gente padroniza, ou seja, para que todos da cadeia de suprimentos possam ler e interpretar, a gente tem que escolher algum tipo de código bidimensional. Então, a GS1, conversando com a cadeia de suprimentos, todos os elos da cadeia, todos os elos, indústria, distribuidor, supermercados, governo, etc., selecionou tecnicamente e também pela necessidade do mercado 2 tipos de código de barras. Um código de barras chamado GS1 Data Matrix e um código de barras chamado QR Code. Então, o que eu quero dizer a vocês é que 2 tipos de códigos de barras hoje podem ser bidimensionais, podem ser colocados dentro na embalagem, e que ele estará
aderente a esta migração, que são aqueles 2 códigos lá, o QR Code e o Data Matrix. Ana Paula, eu não entendi nada. Eu sou uma indústria, eu não sei como começar. Fale com a GS1. A indústria já é nosso associado. Fale com a GS1, que a GS1 vai orientá-lo a que tipo de código colocar na embalagem. Mas o que eu quero dizer com essas fotos é que isso são embalagens que a gente já vê no mercado. Então, assim, já existem produtos com código bidimensional, com informações lá dentro desse código do produto, lote, validade, e que o varejo, né, o supermercadista já poderia lê-lo no seu PDV. Então, a realidade já existe, a gente já tem no mercado brasileiro esses códigos. Então, o que a gente precisa agora é que o varejo esteja tecnicamente preparado para ler esses códigos. Uma outra pergunta que nos falam muito é, mas, Ana Paula, você está falando de migração, mas hoje os produtos já têm QR Code, né? Qual é a diferença do QR Code que a gente já vê há muito tempo na embalagem para esse QR Code da migração, né? Já não existe? O que acontece é que hoje o QR Code que existe na embalagem, ele só tem uma única função: levar para um site ou para uma experiência desse consumidor para o dono da marca, que é responsável por essa embalagem. Só que esse código de barras ele não é padrão, né? É um código de barras. O QR Code é um QR Code proprietário. Portanto, ninguém na cadeia de suprimentos entende ou consegue ler esse código. Então, o que a gente está propondo né, e óbvio, nesse exemplo desse produto, a gente tem um QR Code, que a função dele é só jogar para o site, e um outro código de barras, né, o que a gente está acostumado, que ele serve lá para ser lido no PDV, no checkout, que propicia a automação e que lá dentro existe o código do produto, que vai buscar a informação, o preço para a emissão do cupom fiscal. O que a gente está falando é que essas 2 funcionalidades, ou essas 2 necessidades vão ficar em um único código. Um QR Code padrão, e sendo padrão, ele vai poder ser lido lá no PDV e vai recuperar o código, a descrição, o preço, etc. Mas ele também tem a mesma função e pode ser usado para direcionar para um site. Então, a gente está juntando o mundo que seria uma experiência do usuário com o mundo da automação. Então, a gente está falando, né, juntar o B2B, né, a automação empresa a empresa, com as iniciativas B2C, que é a empresa e consumidor, num único código. Não haveria necessidade de ter 2 códigos na embalagem. Esse aqui é um exemplo prático do que eu estou falando, tá? Então, se vocês pegarem a câmera do celular de vocês, lerem esse código ele vai para o site da empresa, né, com a informação do produto, mas este código, né, esse QR Code, ele já está escrito, ele foi definido de uma forma padrão, que ele pode já ser lido num checkout de varejo, se o varejo já implementou ou adaptou os seus sistemas. E por que a GS1 fala dessa transição? Mas está tão bom o código de barras, né? Já automatizou o PDV, né? É rápido a fila, eu tenho, né, a emissão correta do cupom. Mas por que a GS1 fala da migração para um código bidimensional? Primeiro que a embalagem hoje ela é carregada de informação, né? Então, eu tenho símbolos de reciclado, eu tenho um QR Code que vai para a página, eu tenho um Data Matrix, né, que é um outro tipo de código que ajuda na parte de logística, tem informação do nutricional, tem lote de validade impresso numa outra parte do produto. Então, existe uma série de informações que poluem a embalagem, né, consomem espaço precioso da indústria quando a gente fala de interação, marketing, né, ou informação que de fato é relevante. Mas que, no fundo, quando você tem muita coisa na embalagem, a gente não consegue ver nada, né? É tão pequeno ou tão misturado que acaba confundindo para quem lê essa informação. Então, e um outro ponto que é fundamental, né, além de economia, espaço de embalagem, etc., é que os consumidores hoje buscam acesso rápido
a informações do produto. Então, se eu tenho um código que, através de uma leitura de um celular, já me leva a informações adicionais desse produto, para que eu preciso ter outras informações, né? Para que eu preciso ter um outro código que tenha a mesma função? Né? Então, eu tenho um único código que pode carregar ou que pode levar esse consumidor a informação preciosa a ela. Eu não estou nem falando, por exemplo, de ir para um site onde o site fala a informação, para quem não consegue enxergar ou tem dificuldade em achar a informação dentro do rótulo ou porque a letra é muito pequena. Né? Como eu comentei, a embalagem do produto hoje carrega muita informação, e muitos códigos e muitos símbolos. E tanto os donos de marca quanto os próprios varejistas supermercadistas podem aproveitar mais dados para resolver seus próprios negócios. Então, assim, poxa, se eu tenho o lote e a validade dentro do código de barras, né, dentro de um código automatizado, quantos desafios de gestão ligados à data de validade, frescor, etc., poderiam ser resolvidos através da automação e a captura desse dado. E aí, quando a gente joga isso para o PDV, então, vocês imaginem um código de barras, né, um código bidimensional, que dentro dele tenha, além do código do produto, né, o que a gente já conhece, né, que é o código EO, o código de barras ou o GTIM, além de ter esse código, ele tem um lote e validade. Imaginem um checkout lendo de forma automática, né, um PDV lendo de forma automática, dentro de um código de barras, o lote e a validade. Quais são as... Não só num checkout, mas numa auditoria na loja, né, num recebimento. Quer dizer, quanto facilitaria a gestão da data de validade dentro de uma loja, né, e até o bloqueio dessa venda por um produto vencido, ou uma promoção de um produto que tem uma validade perto de vencer. Se a gente carrega dentro do código o lote, existe uma série de iniciativas de gestão e de rastreabilidade que se abrem para o varejo. E não só o varejo, mas toda a cadeia de suprimentos. E o outro ponto que é importante, né, quando a gente fala de checkout, né, quando eu falo de PDV, o ponto de vendas hoje ele não é mais só aquele caixa fixo dentro da loja. Né? Quando a gente fala de operações de multicanalidade, quando a gente fala de venda porta a porta, né? Quando a gente fala de retirada na parte de recebimento, é dizer, ele se expande, e aí a tecnologia ela ajuda e propicia a integrar esse mundo físico com o mundo online. Então, e joga, né, esse código básico com mais informações, ele joga para o digital muito mais informação do que a gente tem anteriormente. O que dá às empresas, né, o que propicia às empresas mais informações para a tomada de decisão. A gente tem, né, se a gente pensar sobre o código 2D, existe uma série de oportunidades que as empresas podem se aprimorar e colher os benefícios. Então, eu dei o exemplo, aí quando a gente fala de gerenciamento de estoque, eu dei o exemplo quando, dentro de um código de barras, eu tenho a data de validade. Quando a gente fala de operações, o primeiro que entrou é o primeiro que sai, né? A curacidade de inventário, porque eu estou lendo o código de barras, né? Não é um operador que vai lá e vai olhar, né? Eu consigo colocar um processo automatizado, né? Localização do produto, prevenção de perda, porque se eu faço uma gestão de FIFO melhor, se eu gerencio melhor a data de validade, a perda é muito menor. Né? Assegurar o frescor daquele produto, garantir que o produto está, mais fresco está disponível ao consumidor. Se a gente tem dentro desse código informações como lote, como número serial, ele destrava, né? Ele possibilita, por exemplo, desenvolvimento de soluções para garantir a autenticidade do produto.
né? Que desafios existem, principalmente no mundo online, para quem vende, garantir a segurança que aquele produto é um produto verdadeiro. E não é nem só verdadeiro, que ele não foi desviado, ou ele veio por um canal ilícito. Informação da origem do produto, facilidade para acessar a origem do produto. E vocês vão ver um exemplo do FLV, brasileiro, né, que existe a solução implementada. Aliás, vocês já viram, inclusive, de manhã na apresentação do Rama, que já existe um código 2D na embalagem que propicia acesso à informação de origem do produto, e esse mesmo código onde o consumidor tem acesso à origem do produto ou o aplicativo tem acesso à origem do produto pode ser lido num PDV do varejo. Visibilidade de toda a cadeia de suprimentos, né? Enxergar onde está o produto, por onde ele passou, confiança do consumidor. Quando a gente fala em segurança, prevenção de venda de produtos vencidos, combate à falsificação, melhor gestão de trocas dentro de uma loja. Falando no cenário de ESG ou de sustentabilidade, informação de reciclagem, habilita todo o processo de economia circular, prevenção de desperdício, gestão de resíduos, né? De fato, né? A gente ter do campo à mesa sendo inteira, com informações completas, né? De fato, do campo até a mesa, saber da onde nasceu até onde ele foi consumido. Engajamento do consumidor. Se a gente tem um código de barras onde o consumidor, usando uma câmera do seu celular, interage com a marca, ou seja, ele tem acesso à informação que o dono daquele produto gostaria de passar ao seu consumidor. Então, acesso à informação que foi autorizada e definida pela marca daquele produto. Então, as empresas conseguiram transmitir aos consumidores mais informação completa e mais informação verdadeira. E uma infinidade de ações promocionais, como promoção, receita, oportunidades de engajamento com a marca, enfim. Não haveria necessidade de criar algo novo, né, um aplicativo com uma realidade, porque o QR Code hoje, que já existe, sendo padronizado, ele atenderia todas as necessidades, ou a grande maioria, né, da indústria, seja marketing, seja operacional, e que esse mesmo código poderia ser lido e aproveitado por todos os parceiros que possuem, ou que tramitam, ou que compram e transportam e revendem esse produto. E o último conceito, né, o último grupo de oportunidades, que tem muito a ver com o conceito de embalagem estendida, né, embalagem estendida e experiência ao consumidor. Então, a gente sabe que o espaço de uma embalagem é finita, por maior que seja, e a gente cada vez mais tem embalagens menores e não só menores, mas também sem embalagem, né? Também tem o conceito do produto sem embalagem. Então, onde conseguir falar ou transmitir a informação, o maior número de informações daquele produto ou da marca para quem compra, para o consumidor. Então, existe esse código, ele propicia jogar, né, ou direcionar o consumidor a um site onde ele tem muito mais informações daquele produto. Tá? Então, aí a gente está falando de user experience, ou experiência do consumidor, né, e atenderia todos os objetivos, por exemplo, de marketing. E sem falar de oportunidades de negócio, de melhorias de qualidade, etc., é um código de barras que, no menor tamanho de impressão, tá, ele comporta maior quantidade de informação. Né? Eu dei dois, eu falei código do produto, lote de validade, mas poderia ter outras informações lá dentro. Vocês vão ver um exemplo de um case de uma padaria que tem muito mais informação. Mas não é só isso, o código é menor e a leitura no PDV é muito mais eficiente também. É muito mais rápida, sem problemas de leitura, ou trava na fila. Então, assim, de forma geral, quando a gente pensa no técnico e no negócio, quais são os benefícios? Maior quantidade de dados codificados, maior facilidade e velocidade de leitura, menor tamanho
pré-impressão, maior visibilidade do produto, maior segurança do alimento e paciente, maior interação com o consumidor, né? Aí a gente estava falando do conceito de embalagem estendida, experiência de compra, gestão da data de validade, recalls eficazes e rastreabilidade. Então, um resumo das oportunidades e benefícios que aqui eu estou falando para o varejo, né? Se você é indústria, você já tem um QR Code, procura a GS1, ela vai te ensinar como é que você coloca esse QR Code num padrão. Não vai mudar nada para você, tá? Vou avisando. Adapte esse seu QR Code para um QR Code que o varejo consiga ler lá no PDV. Porque aí os benefícios da sua embalagem, elas são estendidas ao teu parceiro, né? Quanto mais eficiente ele for, mais ele vai vender, né? Mais seu produto vai ser exposto, mais ele vai interagir com o produto, seu produto interagir com o consumidor, né? E mais você vai vender para o varejo, e aí a gente, né, cria ainda mais esse círculo virtuoso. Para o varejo, a mensagem é: leia, né? Adapte seus sistemas para ler o código que vem da indústria. É um caminho natural, tá? E é um movimento mundial. Assim como vem produtos de outros países com código de base aqui no Brasil, e o varejo, para ele, é transparente, ele nem precisa saber se o produto, esse código é de outro país ou não, porque ele vai ler. É assim que vai acontecer com o código de barras bidimensional. E, ao contrário, também, né? Fornecedores brasileiros, indústrias, né, brasileiras, vão começar a ser demandados por parceiros de outros países para que coloquem os códigos de barras bidimensional para propiciar a eles também os benefícios desses códigos. Como eu comentei com vocês, esse trabalho esse movimento é um movimento mundial, tá? Então, aqui eu trouxe alguns destaques que já existem no mundo. Então, não é novo. A gente já vem trabalhando nisso nos últimos... Foi um ano antes da pandemia, 3 anos e meio, mais ou menos. E de lá para cá, além de trabalhar criar melhores práticas, né, ou escrever como implementar e melhores práticas, a GS1 também começou a estimular cases no mundo. No mundo inteiro. Então, eu trouxe alguns exemplos de cases. Então, a gente tem Metro na Austrália, Metro na Alemanha, Woolworth na Austrália, Colruyt Macro e Carrefour na Bélgica, e a gente tem a 7-Eleven na Tailândia. Isso quando a gente fala de leitura em PDV. Metro, o que ele fez? Ele tem toda a parte de frescos, produtos frescos. Aqui está o exemplo de carne, já com código bidimensional, e esse já é lido lá no PDV. A Woolworth com alimentos pré-prontos, né? Aqui a gente está vendo uma almôndega e também frescos. Os 3 da Bélgica implementaram para o FLV, e a 7-Eleven é para comida pronta. Então, aqui a gente está falando de 2, 3, 4, 5, 6 exemplos, né, do mundo inteiro. Então, a gente está falando da Europa, Ásia, utilizando dos benefícios. Isso, o varejo, a gente está falando, nesses casos, são produtos processados na loja, né, ou produzidos ou processados na loja. E aí eu volto a convidar os senhores supermercadistas a iniciarem com esse processo, né? Produtos que vocês já processam, a tua balança, comecem a utilizar o código 2D para ter os benefícios, né? Gestão de validade, por exemplo, né? Toda a parte de administração e de qualidade, vocês já teriam dentro de casa, não precisaria nem esperar lá a indústria, né? E que eu já vou dizer que não precisa esperar, porque a gente já tem bastante indústria brasileira, inclusive. Tá? Então, é um convite a vocês. A gente está falando aí o mundo inteiro já iniciou. O case da Bélgica, a gente está falando, já vai para quase 2 anos. Tá? E funcionando muito bem. Obrigado. E no Brasil? Eu ouso dizer que o Brasil é um dos países no mundo que mais se destacam quando a gente fala da migração do 2D. Então, a gente tem um papel e uma posição de destaque e de referência do mundo. Então, outros países, quando eles têm dúvida ou quando eles têm dificuldades, eles vêm perguntar para a gente se a gente passou por isso e como é que a gente solucionou.
Então, a gente como um Brasil, a gente tem... estamos à frente de muitos países, inclusive Estados Unidos, por exemplo. Aqui no Brasil, aqui são exemplos de empresas que implementaram. Então, a Vapsa já implementou numa linha de produtos dela. A Fujita já tem nos produtos. A gente viu lá a Fujita também lá no Rama. Então, ela tem tanto a parte de retaguarda, né, quando fala de Rama, e a parte, né, do PDV. Café Pacaembu. E por que a gente trouxe esses exemplos? Porque vocês estão vendo aí exemplos de vários setores, vários tamanhos de empresa, né? Café Pacaembu é outro que já tem. E o último que entrou aí na lista é da Fazenda Bela Vista. É quando a gente fala dos industrializados. Esses daqui, eles foi aquilo que eu comentei. Eles iam implementar o QR Code, e aí eles falaram com a gestão e falaram assim, opa, então eu já implemento um QR Code que o meu parceiro varejo consiga ler. E foi isso que eles fizeram. Esses outros 3 são exemplos, não são só esses, tá? Mas esses foram que a gente acompanhou no começo. Então, a gente está falando aí de mais de 1.000 produtores que hoje estão preparados. Tá? Então, se vocês lerem este código de barras, esse código QR Code que está na imagem, esse código QR Code vai levar para a página, né, do campo à mesa. Né? Então, ele tem a informação de rastreabilidade que um consumidor tem. Esse mesmo código de barras poderia ser lido por um aplicativo do sistema de qualidade do varejo. E esse mesmo código de barras pode ser lido no PDV. E detalhe, esse código de barras tem lote de validade. Quer dizer, não é um grande desafio no varejo de gestão de data de validade. Eu estou dizendo a vocês que a gente já tem produtos no mercado com lote de validade dentro do código de barras, né? E cada um teve cada uma dessas empresas desenvolveu por um objetivo, porque elas também se beneficiam na implementação, e estão entregando a vocês uma oportunidade de melhorias. Então, procurem essas empresas, desenvolvam e comecem a ler os códigos, porque cada vez mais esses códigos vão inundar a loja de vocês, vai inundar o mercado. Tá? Então, assim, não estamos... não é algo para o futuro, é algo para a realidade. Ah, mas quando que vão... Né? Quando é que a gente vai ter todo mundo implementado? A velocidade de todo mundo é a nossa velocidade. O que eu quero dizer, a nossa, né, do Brasil. O que eu quero, a mensagem que eu digo a vocês é que se a gente não fizer, alguém vai pedir para a gente fazer. Né? Porque, como eu disse, o mundo não tem fronteiras. Então, empresas de fora vão começar a requisitar as indústrias do Brasil, né, aos fornecedores do Brasil, e fornecedores de outro vão começar a perguntar por que um varejo não está lendo um código, por exemplo, que ele colocou na embalagem. Tá? Então, assim, cabe a nós pensarmos se a gente vai esperar alguém cobrar ou se a gente vai aproveitar que são os iniciais, aproveitar que está lá a GS1 dando apoio e assessoria à implementação a todas as empresas de forma gratuita. Então, aproveitem e sejam os pioneiros, porque, sendo os pioneiros, a GS1 pega no colo, né, e auxiliam a vocês a implementar. Tá? Então, peguem o celular de vocês, leiam esse QR Code. Esse QR Code vai, né, é um limão, conta a historinha desse produto, mas esse mesmo código ele pode ser lido no PDV. Com o lote de validade. Aí outra pergunta, Ana Paula, quem é que faz, né, de varejo? Eu vi indústria, quem é que faz no Brasil? Supermercado Pinheiro, né? Vocês vão escutar hoje o seu Honório falando de pessoas, mas aqui é um exemplo, né, da leitura no PDV do código 2D, uma série de benefícios que eles têm. Né? Eles têm lá produtos processados em loja, eles têm um selo de inspeção, autorização do Estado. Então, os produtos que eles processam em loja, eles já colocaram, ao invés do linear, né, o código de barras tradicional, eles já colocaram o QR Code. E esse QR Code já é lido no PDV. Então, no Brasil, primeiro supermercado a ler um 2D no PDV foi Supermercado Pinheiro, e eu reitero e agradeço de novo a toda a família Pinheiro por sempre
comprar os sonhos, né, e abraçar os sonhos e testar junto com a gente. E isso já faz muito tempo, desde lá atrás do Databar. Um outro, né, então o Pinheiro foi os produtos processados, um outro que é muito bacana, porque, de novo, gente, a gente não fala de tamanho de empresa, né? Ah, mas para mim não cabe, é muito caro, né? Porque a gente sempre escuta, mas quanto custa? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar o leitor, né? O varejo pergunta, eu tenho que trocar o leitor, eu tenho que atualizar o software, o que eu tenho que fazer? Sim, existem melhorias que os sistemas e hardware e software precisam ter. Mas esse exemplo é o exemplo de uma padaria de Recife, agora ele está indo para a 3ª loja, e que lê o código bidimensional no PDV. Então, quer dizer, a gente está falando que, né, quando você pensa numa padaria, ele é uma fábrica, né, porque ele produz pão, produz bolo, etc. Ele também é um mini mercado, porque ele tem lá as gôndolas dele, né? E ele também tem lá um restaurante. Então, a gente também pensa nos desafios que existem quando a gente fala do setor de food service, quando fala de desperdício. Mas é uma empresa pequena, que, em parceria com seus provedores, né, então, dá para ser implementado. E, então, ele colocou em todos os produtos hoje que ele produz e processa. Deixa eu ver aqui. Não tem. Esse QR Code também, se vocês tiverem a oportunidade de ler, vocês vão ver que ele tem o código do produto, né? Então, e aí, de novo, é um código que vai ser lido lá no PDV. Então, o que ele tem nesse código? Ele tem o código do produto, ele tem o lote, ele tem a validade, ele tem o peso daquele produto. Então, ele tem uma série de informações que podem ser capturadas lá no PDV, isso no código de base, lá no PDV, e é o código do produto mesmo, né? Então, esse exemplo é de uma mussarela da Tirolês, né? E é o código da mussarela da Tirolês, não é simplesmente o código de mussarela, porque aí a gente já não sabe mais, né, quem é o fornecedor, perde-se o histórico, etc. Aí lembra lá da qualidade, né? Então, dentro desse código, ele carrega uma série de informações que vai ser aproveitada no PDV, mas ele usa isso para interagir com o consumidor dele. Então, ele sabe aonde foi lido aquele código, né? Em que localização, qual código que foi lido. Quer dizer, os benefícios que ele encontrou com essa implementação inúmeros, né? A gente já tem apresentações do Marcelo Silva, que é o proprietário da Parladelli. E, de novo, né, ele foi uma empresa pequena que implementou em 2 meses a solução. 2 meses. Hoje, todo produto produzido e processado tem um código bidimensional. Ele está esperando os que são de outras marcas. E ele foi o primeiro, né, a Parladelli foi a primeira empresa no mundo que leu o QR Code, padrão GS1, né, QR Code com o Digital Link, que o Gia apresentou hoje de manhã, com o Digital Link, lido num PDV no mundo. Por isso que eu comentei com vocês que a gente, Brasil, estamos à frente de muita gente. Então, nós fomos, com muito orgulho, o país que primeiro leu um QR Code no PDV. E eu espero, daqui a um ano, voltar aqui e falar: nós somos o país que temos mais supermercados lendo 2D no PDV no mundo. Capacidade a gente tem, tá? Como eu comentei, gente, a aplicação é inúmera do código 2D. Eu trouxe um exemplo que né, fala-se muito de sustentabilidade e ESG. Esse é um case que a gente fez também antes da pandemia, usando o código bidimensional, falando todo de logística reversa e embalagens. Né? A Impev é uma recicladora de embalagens de defensiva agrícola, e aí volta todo no processo. Né? A gente falou de rama, etc., mas que lá no processo de produção também a gente tem defensiva agrícola, e que a gente usou o 2D para fazer toda essa parte de rastreabilidade e logística reversa dessas embalagens. Então, as possibilidades são inúmeras no mundo, com o código bidimensional. E aí eu costumo dizer que a aplicação ou o benefício, né, a imaginação é o limite. Né? É uma tecnologia muito
simples, ouso dizer que é simples, tecnicamente é simples, e que propicia uma série de benefícios e aplicações. O que fazer, como aproveitar, a empresa, visão, necessidade e inovação da empresa. Outro ponto que me fala, quanto custa, Ana Paula? O que eu tenho que fazer? Cada um dos stakeholders, cada um dos envolvidos na cadeia de suprimentos tem um trabalhinho de casa. Seja o consumidor com o engajamento e cultura de ler um código bidimensional, seja um provedor de solução para atualização de todos os softwares e hardwares para entender esse código bidimensional, seja uma indústria para poder colocar o código 2D, o código bidimensional na embalagem, e que pode requerer um investimento, e seja um varejo que precisa fazer basicamente duas coisas. Um é ter um leitor que leia código bidimensional. Ana Paula, eu tenho. Se o teu leitor é muito antigo, provavelmente você não tem. Se o teu leitor for comprado nos últimos 3 anos, muito provavelmente você já tem. Tá? Se ele é muito antigo, na hora que você for trocar, você já vai estar adaptado. Segunda coisa, o seu software ele precisa ser inteligente. O software de PDV. Hoje ele só lê código do produto, mas ele vai começar a ler data de validade, lote. O que ele vai fazer com isso? Então, ele precisa ser ensinado o que fazer com essa informação. Então, o varejo, de forma geral, ele precisa olhar tanto o hardware dos leitores quanto os softwares. Qual é a coisa boa? Que eu já tenho um monte de provedor lá, trabalhando para adaptar o seu sistema. Então, varejo, pergunte ao seu provedor, se a solução que você tem no seu caixa já lê um código bidimensional. Se já entende, se o software de PDV já entende um código bidimensional. Pergunte ao seu fornecedor de hardware se o leitor já lê um código bidimensional. E se ele responder não, fala para ele falar com a GS1 que a gente ensina. A gente ensina o provedor a adaptar os seus sistemas. Tá? A gente tem grupos internacionais de discussão, etc. Bom, para fechar, então, qual que é o papel da GS1 Global e GS1 Brasil? A GS1 Global, a GS1 é uma federação de muitas GS1s, a GS1 Brasil é a Associação Nacional, a Associação Brasileira de Automação. Dentro dessa federação, a gente tem a GS1 Global, que o papel dela é desenvolver padrão. Então, já foi feito. Desenvolver um código 2D, um código bidimensional, que facilite toda essa gestão, adaptação dos sistemas. O que nós, como GS1 Brasil, estamos desenvolvendo aqui no Brasil? Ou qual é a nossa principal responsabilidade? Primeiro, engajar o mercado. Olha, você já viu que já existe essa tecnologia? Vamos começar a fazer? Além disso, engajar toda a parte de treinamento, suporte e orientação à implementação baseado na necessidade e requisito local. O padrão é mundial? O padrão é mundial, para garantir que todos desenvolvam e entendam a solução. Mas as necessidades são locais. Então, a GS1 Brasil entende e apoia na implementação. A gente já tem, a GS1 criou o padrão, mas a gente já tem aqui no Brasil os realizadores. O que são os realizadores? São entidades que olharam para aquele padrão e aquela tecnologia e falaram assim, poxa, é muito bacana para o meu associado. Realmente vai mudar a maneira como nós gerenciamos o nosso negócio, nós controlamos ou gerenciamos os produtos que circulam pela cadeia de suprimentos. Então, essas entidades todas são aquelas que compraram a ideia, entenderam os benefícios e hoje, junto com a GS1, são realizadores dessa migração para o código bidimensional. Incentivam, divulgam, apoiam, buscam empresas. E eu, em nome da GS1, queria novamente reforçar e agradecer e cumprimentar essas entidades, dos quais a Abras faz parte, por enxergar a inovação, colocar dentro do seu leque de prioridade o código bidimensional, que vai, na verdade, apoiar e ajudar a todas elas. Ana Paula, adorei o que você me falou. Não entendi muita coisa, mas eu adorei.
como é que eu faço para começar, né? Primeira coisa, os padrões estão prontos. Tá? Tudo está pronto, guia de implementação, normas, tudo está pronto. Tem um monte de gente doida para fazer os pilotos. Tá? Então, você está interessado? Tem duas maneiras. Né? Manda um e-mail para a gente, 2d@gs1br.org. Pode acessar também o site que fala sobre o código do 2D, que é código2d.com.br. Tá? Este aí é o código de barras, então, se vocês não conseguiram anotar, peguem a câmera de vocês, leiam esse código, ele vai direcionar para o site. Tem um formulário lá, a gente vai receber e vai entrar em contato. Tá? De novo, né, a GS1 é a entidade de código de barras. A linear, Ana Paula, mas é código de barras linear, agora do 2D eu vou ter que pagar mais para a GS1? Não. Né? Isso é mais um valor agregado, um serviço agregado que a GS1 está dando, não só aos seus associados, mas toda a comunidade de negócio, porque a gente quer se junto, né? Então a gente apoia as empresas serem melhores, para o mercado brasileiro ser melhor, ser mais eficiente, para a gente girar essa economia. Então entre em contato com a gente vai ficar super, super feliz em apoiá-los e auxiliá-los aí nessa migração. E eu agradeço novamente a oportunidade e eu volto a reforçar. A gente fala da reevolução do código de barras. Então, é uma reevolução na maneira como a gente vai realizar os negócios com ele, baseado numa evolução da tecnologia. Obrigada novamente.